Olá, queridos. Eu sou o pastor Ezequias Bezerra, da Canaã Recife, uma igreja que é um lugar para amar e ser amado. E eu tenho certeza que através dessa mensagem você vai entender aquilo que está em nosso coração, porque nós queremos que Deus fale tremendamente com você. Que esta mensagem possa construir o caráter de Cristo, possa trazer a paz, possa trazer uma revelação de Deus à sua vida. Eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar você. Eu quero que você leia comigo o texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos de 1 a 5, tá? Eu me deparei com esse texto e eu fiquei invocado com uma frase que tem nele, e eu quero compartilhar com vocês isso daí, tá? Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Antes disso, quem trouxe papel e trouxe caneta, pode dizer amém. Quem trouxe a Bíblia, diga aleluia. Então tá, então você vai marcando. Eu mesmo, a minha Bíblia é toda riscada, tá? Não tem pecado nenhum nisso. Vou até pegar aqui a caneta aqui. Então vamos voltar lá. Então, finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, né? A palavra também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens perversos e maus. E aí, essa foi a frase que me fiscou, pegou assim, me deixou bem linguagem nordestina, aperreado, porque a fé não é de todos. Ok, mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Essa frase, a fé não é de todos, bom, ela me chamou a atenção, sim, não é? Mas a ideia de Paulo é muito clara, não precisa nem a gente mergulhar muito. A primeira vez, quando você olha, você se impacta, mas depois você entende o seguinte: o que ele está querendo dizer aqui, como a fé não é de todos, ele está falando do conjunto de dogmas, a qual nós denominamos de cristianismo. Então, ele está dizendo que aceitar a Cristo não é para todos. A gente se choca, mas é um fato. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas é um desejo. Ou seja, a fé em Cristo não conseguirá ser aceita por todos. Só que quando eu estava olhando esse texto, eu fiquei pensando nas pessoas que deixam a igreja. Eu fiquei pensando nas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Jesus. Tem ou não tem? Pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Pessoas que ao invés de morrer para o mundo, elas tomam um banho. Pessoas que, na verdade, elas amam a Cristo, mas negam com as suas obras. E diante desses paradoxos, eu fiquei pensando sobre a fé. Como que a fé atua em pessoas que estão aqui e abraçaram o que nós chamamos desse conjunto de crenças, chamado de fé cristã, mas não estão em Cristo. Então, para que a gente possa entender um pouco esses 5 versículos que nós vamos discorrer daqui a pouco, primeiro, eu preciso que você entenda que há uma diferença entre crer e fé, entre fé e crer. Crer é acreditar em algo, é dar
crédito a alguma coisa. Há um texto que diz: quem creu na nossa pregação. Então, crer é dar crédito a alguma coisa, é acreditar em algo. A crença acontece quando você tem por certo que aquilo é verdadeiro. Então, acontece a experiência da crença. Mas a fé é diferente. Quer ver um exemplo? Existem algumas pessoas, eu não sei se Paulo está por aí, mas Paulo vai entender muito bem o que eu vou dizer. Paulo, que é líder do GF. Existem algumas pessoas que têm alguns quilinhos a mais. Não sei se você tem alguns quilos a mais, mas eu disse até a minha esposa hoje, falei: amor, eu estou achando que eu estou ficando um pouquinho mais gordo. Ela falou: será? Eu falei assim: eu engordei 1 quilo, eu deixo de comer. Eu paro, não pode. Mas existem algumas pessoas que têm alguns quilos a mais. Você sabe o que eu estou dizendo, alguns sabem o que eu estou dizendo. Mas você sabe que essas pessoas acreditam que se elas entrarem numa academia e deixarem de comer gordura, aquela gordura da picanha, o hamburgão lá do Paulo, né, Júnior? É Paulo? O hamburgão lá? Paulão, o hamburgão do Paulão. Se eles deixarem, eles sabem que eles vão perder peso. Se ele vai para a academia, ele acredita que ele vai perder peso. Se ele não come a gordura da picanha, ele sabe que ele vai perder peso. Ele acredita. Por que ele acredita? Porque ele sabe que é verdade. Até por causa da experiência dos outros. Mas quando ele não faz, quando ele não vai para a academia, quando ele não deixa de comer a picanha e nem o hamburgão do Paulão, ele vai ficar só no campo do crer. A fé estará ausente dele. Deixa eu tentar. Você sabe que eu tentei colocar essa explicação para ver se ficava mais fácil entender o que é crer e fé, mas normalmente a gente faz assim: a gente pega uma explicação bíblica e usa uma aplicação do dia a dia, né? Só que depois que eu achei a Bíblia, eu vi que essa explicação é até mais difícil do que a própria explicação da Bíblia. Quer ver? Veja bem. Quem é o pai na fé? Que a Bíblia diz em Romanos e em Gálatas. Como é o nome dele? Abraão. Abraão é o pai da fé. Romanos 4,11 diz que todos os que creem, acreditam, todos são filhos de Abraão. Abraão é chamado de pai na fé, e Paulo diz em Romanos 4,3, porque diz que ele creu, ele acreditou. Ele sabia que se ele fosse para a academia, ele perdia peso, ele acreditou. Romanos 4,9, porém, diz que a fé lhe foi imputado com justiça porque ele entregou Isaac. Algumas pessoas vão dizer: pastor, fé e crer não é a mesma coisa? Em alguns textos da Bíblia, sim. Porque tanto a ideia da fé como de crer está no sentido de confiar, de acreditar na verdade. Mas o resultado de acreditar e fé são diferentes. Por isso que qualquer um pode crer, mas nem todos exercem a fé. Todo mundo sabe que ir para a academia vai te dar músculo, você vai perder peso, mas nem todos têm coragem de ir para lá. Outro dia desse, tem um menino aqui na igreja, que há uns 3 anos atrás, eu estava vendo as fotos deles, aquelas coisas do Facebook, né? Lembranças do Facebook. Aí eu vi quando eu fiz a oração, eu orei por ele aqui, quando ele estava noivando, né? Ele era magrinho,
aqui. Quando foi umas 3 semanas atrás, ele estava lá em cima, no intervalo de culto, servindo o jantar do GF dele. E como a esposa trabalha em academia e ele malha, então ele estava lá servindo a gente assim, né? Com os braços que estava toradão. Aí eu virei para ele e falei, poxa, Guilherme, que muque, hein? Vou ficar assim. Aí ele falou, vou ficar assim. Chegar lá em cima para pregar, quando eu subir no púlpito, eu já subo assim. Se o demônio ou vai no medo ou vai na fé. Aí ele falou, é mesmo, pastor, beleza. Eu falei, Guilherme, quanto tempo levou para tu chegar aí? Aí ele, 3 anos. Eu todo dia, ele todo dia. Aí eu já, Pense numa coisa chata, tal da academia. Eu creio que se eu for, eu fico. Mas é só uma questão de crença. Não vai ter resultado nenhum em mim se eu não efetivamente for. E aí, a Bíblia diz que Abraão creu que Deus podia trazer Isaac de volta. Mas só que Abraão não foi justificado por Deus apenas porque ele creu que Deus podia. O primeiro passo para a fé, sim, é crer. Veja Hebreus 11:6. Veja Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O primeiro passo é crer. Mas crer é o começo. É necessário que você dê um degrau a mais, e esse degrau a mais é o campo da fé. Por isso, quando que Abraão foi justificado? Quando ele creu que Deus poderia trazer Isaac de volta? Não. Abraão se torna o pai da fé não apenas porque ele creu, mas porque ele levou Isaac até o Monte Moriá. E o crer de Abraão se torna fé quando ele amarra o menino, coloca em cima, levanta o cutelo, e na hora que ele vai descer, aí é que o anjo brada, para, porque agora eu sei que temes a Deus. A crença virou fé. Ou seja, quando que nós podemos afirmar que nós temos fé? Quando nós oferecemos os nossos Isaques. Todo mundo aqui crê, mas entre crer e a fé, existe um percurso de 3 dias, de onde Abraão estava e o Monte Moriá. Existe um percurso levando lenha, e existe um percurso subindo o monte, e existe decisões em amarrar o menino e levantar o cutelo, que vai fazer a diferença entre crer e ter fé. E é essa diferença de crer que Deus pode ressuscitar Isaac e levantar o cutelo, que nos faz, como fez Abraão, amigo de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Você vê como que Tiago explica isso? Eu vou te mostrar. Tiago 2:21. Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado. A ideia de justificado é tornou-se justo. Tornou-se o pai da fé. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado
quando? Quando isso aconteceu? Quando? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Não foi apenas quando ele creu, e essa é a diferença. Se eu perguntar aqui para as pessoas, você crê que Deus pode curar? Todo mundo aqui vai dizer sim. A pergunta é, e quando a doença é diagnosticada, sem resposta, e ela é em você? A diferença será se eu vou até o altar levar Isaque. Ou seja, quando que a fé acontece? A fé acontece quando eu saio da zona de crer e efetivamente mergulho na zona da fé. E sabe como é que isso funciona? Tiago 2,17. Olha o que está escrito em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. O que Tiago está falando? De crença. Crença. Porque todo mundo crê. A questão é quem faz, quem age, quem se move, quem se movimenta com essa crença. Veja Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também o estremecem. Então, a questão não está exatamente na questão de crer. A questão está em obedecer. Até a fé, ela é conduzida pelo caminho da obediência. Por que pessoas não recebem? Porque a sua fé está no campo da crença e não no campo da fé. Porque no campo da fé é necessário que se viva uma vida de obediência. Quando você vive uma vida sem obedecer o que está escrito, você está no campo da crença. Mas quando você obedece, você está no campo da fé. Os demônios creem, mas eles obedecem? Não. Então, por isso que eles só estão no campo da crença. Eles não estão no campo da fé. O campo da fé é quando você decide obedecer. Abraão, pois não, Senhor. Eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho. Você crê em mim? Creio. Então me dá teu filho. Bom, Senhor, creia uma coisa, dar o filho é outra. Tem muita gente que crê, mas não entrega-se. Mas não dá. Não obedece. Você sabe que durante muito... Deixa eu explicar um outro versículo para vocês. Marcos 16,16. Marcos 16,16 diz assim... eu não sei se eu dei esse versículo para vocês. Se eu não dei, eu vou ler. Marcos 16,16. Isso é muito conhecido, vocês lembram? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16,16. Quem crê será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Então, observe que salvação e condenação está no campo de crer. Sim ou não? Não. Por que não está? Por que não? Tenta achar esse versículo, vê se consegue destravar aí, Marcos 16,16, deve ter travado, né? Deve ter travado, não sei. Pastor Nemésio, arruma depois um computador com Zé Carlos, que não trave, porque já trava esse negócio, gente. Marcos 16,16, isso para a gente não dizer que é o pessoal.
Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será. Na questão do condenado tem a ver com crer, mas na questão do salvo, é um degrau a mais, além de crer, batizado. E você vai dizer para mim, mas pastor, o batizado ali é águas? Não, o batizado ali é obediência. Não é somente crer, é obedecer. O batismo ali é obediência. Quem se batizou agora aprendeu que batismo é uma questão de obediência. Então não é uma questão de crer, é uma questão de obediência. E a gente, até agora, nós só estamos saindo do campo do crer para a fé, mas nós ainda vamos chegar na fé. Nós estamos só tentando dizer, eu preciso sair do campo de crer e entrar no campo da fé. Porque eu diria que a grande maioria ainda está vivendo no campo de crer, e por isso que as coisas não acontecem. Por isso que não são amigos de Deus como Abraão, não são pai de multidões como Abraão, não conseguem contemplar a cidade celeste como Abraão, Hebreus capítulo 11, que fala de que Abraão viu a cidade celeste. Eles não conseguem, porque eles estão no campo de crer. Eles sabem que Deus faz, eles sabem que Deus pode, eles sabem que Deus realiza, eles sabem que Deus tem, eles sabem que Deus é, mas eles estão sempre só sabendo. É o campo de crer. Continuam comendo o hambúrguer do Paulão. E não vão para a academia. E nem tomam shake do Herbalife, né, Bruno? Comercial, quero desconto lá no shake, viu? Então, tem gente que não que a questão da salvação está naquela outra palavra, enquanto que a questão da condenação está somente no crer. Ok, por isso que em Salmos está escrito que todos aqueles que se esquecem de Deus já estão no inferno, porque está no campo de crer. Agora, a salvação está no campo da obediência. Crer é só o primeiro passo. Para você poder entender um pouco mais sobre essa questão do crer e da fé, é que como que eu sei que eu saí do campo da crença e entrei no campo da fé? Como saber? Também Tiago explica isso, já que ele diz que Abraão se tornou o pai da fé quando levou Isaque e colocou ele sobre o altar. Então foi ali, na hora que ele levanta o cutelo, é que de fato ele se torna um homem de fé. Quantos aqui sabem que as obras não salvam? Diga amém, amém. As obras não salvam ninguém. Quem salva é a fé, amém? Ok, mas as obras mostram essa tua fé. As obras mostram essa tua fé. As obras não salvam, mas ela é o resultado da crença posta em prática. E é exatamente a crença posta em prática que resulta em fé. Quer ver como é que isso funciona? Veja Tiago 2,23 de novo. E se cumpriu a escritura que diz, creu Abraão. A escritura se cumpriu, e isso ele deve estar se referindo a muitos outros textos. Creu Abraão. Abraão creu, ali está só no campo da crença. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ele creu. Mas tem que lembrar que Tiago 2,19, 2,21, diz que o que lhe foi imputado, 2,21, só aconteceu quando ele colocou Abraão no altar, e Tiago diz isso é obras. A fé se manifesta em obras. Veja o texto base. Veja o texto base que nós lemos. Quem lembra qual foi o texto base que começou hoje? 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Coloca o texto. Olha, finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague.
não é? Para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também o é entre vós. Isso é Paulo pedindo oração para os Tessalonicenses. Ele está ali dizendo que eles orem por ele, para que ele possa estar pregando a palavra por aí. E ele diz, para quê? Para que essa oração? Para eu estar pregando a palavra, para que eu fique livre de homens perversos e de homens maus. Diz assim, eu quero pregar a palavra sem essa oposição de homens maus, de homens perversos. E eu quero que vocês orem por mim. Eu quero que vocês peçam a Deus que quando eu estiver indo por aí pregar, esses homens maus, cuja fé não é para eles, ou seja, o conjunto de crenças não tem a ver com eles, eles não aceitam essa fé em Jesus Cristo, eu não quero nem cruzar no caminho deles, para não perder tempo. Orem por mim, que eu não quero perder tempo com gente que não quer nada com Deus. É mais ou menos isso. Porque não tem gente que não quer nada com Deus, você não conhece, né? E aí Paulo falou assim, orem por mim, para esses camaradas não cruzarem meu caminho. Porque eu não quero perder tempo com gente que não quer nada com Deus. Beleza, Paulo? Maravilha. Pode deixar que a gente aqui de Tessalonicenses, a gente de Tessalônica vai orar por você. Aí ele vai no versículo seguinte. Olha, eu sei que Deus é fiel. Agora aí ele começa a falar para quem está lendo. Ele vai confirmar e vai guardar do maligno. Quanto a vós, Tessalonicenses, Paulo diz, confio no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ou seja, Paulo está dizendo, quanto a vós, eu confio que vocês são crentes. Vocês não são daquela turma do maligno, daquela turma do mal, daquela turma que eu quero sair da aba deles. Vocês são diferentes, eu confio nisso. Por que eu confio que vocês são da minha fé? Porque vocês fazem e vão fazer ainda o que eu mando. Agora, veja a revelação, porque todo versículo tem uma, quem lembra? Obrigado, Zé. Você esteve há uns 3 anos atrás em toda a carta de Tiago. Todo versículo tem uma chave para a gente abrir e entender todo o texto. E essa chave está aqui. O Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus, e a chave é aquela palavrinha ali. E na constância de Cristo. Paulo está dizendo, fé é fazer. Eu vou orar agora, quem ora por vocês sou eu, para que o coração de vocês esteja apaixonado por Deus, e vocês estejam poderiam falar, por favor, 1, 2, 3? De novo. Bem avivado. Pastor Nemésio, o senhor está certo. O povo é pentecostal mesmo, que é só falar de avivado, que a turma fala forte. É isso mesmo. Constância de Cristo. Se você trouxe caneta, anote. Porque fé é constância de Cristo. E aí a gente começa. O que é sair do campo da crença e ir para o campo da fé? Porque a crença das pessoas mudam. A fé não, a fé só aumenta. Não existe uma palavra na Bíblia para que a fé mudou, e sim que a fé aumentou. Crença muda, fé aumenta. Crença diverge. Tem vários tipos de crença, fé só tem uma. Unidade da fé. A crença traz confusão, a fé esclarece. A crença não garante nada, a fé afirma, tem salvação. A crença não traz cura, a fé cura até os outros. A crença deixa você parado, a fé move até montanhas. Há uma diferença entre fé e crença. A crença, até os derrotados têm. Por exemplo, o que era que tinha os profetas de Baal quando se cortavam?
Crença. E Elias dizia assim, grita mais alto aí, acho que Baal está dormindo. E eles, diz a Bíblia, eles se cortavam todos. Tu acha que alguém ia passar navalha no corpo, ia se retalhar todinho, se não acreditasse? Acredita. Mas é crença. Crença não traz resultado. A fé, 1 João 5,4, vence até o mundo. Então, a crença que até os demônios têm, muito crente também tem, mas é derrotado, porque nunca saiu do campo da crença e entrou no campo da fé. O campo da fé, repita, diga constância. Diga constância. Deixa eu tentar explicar agora como que funciona o campo da fé. Você quer saber sim ou não? Já deu para entender que é uma diferença entre crença e fé? Crença é aquilo que você acredita que é verdade, mas a fé é quando você coloca essa crença para funcionar. A crença é quando você sabe que se for para a academia vai dar um resultado. A fé é quando você passa 3 anos puxando ferro. Aí você vê o resultado. A crença, o não crer te leva para o inferno, mas a crença acompanhado da obediência, que é o degrau acima, te coloca no céu. Então, para você entender o que é constância de Cristo. Porque depois eu vou explicar para você o que é que significa no grego essa palavra constância. Me diga uma coisa, se Abraão tivesse parado no meio do caminho, ele seria amigo de Deus? Ele seria o pai da fé? No meio do caminho, Isaac, é o seguinte, demorou 25 anos para tu nascer. Eu só ali no campo da crença. Agora, Jeová pede para eu te matar. Não, vamos embora, vamos para casa. Deus deve estar doido. Não. Deus é o Deus de misericórdia. Depois eu levo um papo com ele e falo, Senhor, considera aí, mas meu filho não dá não. Só que ele foi até o altar e levantou o cutelo. Isso é constância. Ele começou quando Deus disse para ele, você vai me entregar o filho. Aí ele, beleza, dia seguinte pela manhã, pegou o machado, ainda era muito cedo, começou a cortar lenha, botou a lenha no burrinho, pegou 2 servos, chamou Isaac e saiu. Ali ele começou. E teve 3 dias caminhando para pensar. Subiu o monte, amarrou o menino. O que é isso? Começo, meio e fim. Isso é constância. Pedro está no barco. Vem um fantasma andando por cima do mar. E aí ele, quem é? Não, é um fantasma. Não, é o Senhor que está vindo andando sobre as ondas. E aí Pedro diz, se és tu mesmo, manda que eu vá aí, até onde tu está? Jesus diz, vem. E diz a Bíblia, saindo Pedro fora do barco, andou sobre as águas. Foi até o fim? Afundou. Porque não foi até o fim. Jesus disse que ele era um homem de pouca... Não tinha fé para ir até o final. Como é o nome disso? Constância. Vai captando aí que no final tu vai entender. A fé existe quando você começa e você termina. Lucas capítulo 8, versículo 43. Jesus está andando, e aí um homem chamado Jairo interrompe a caminhada dele. Senhor, dá licença, pois não. A minha filha está em casa muito doente. Eu gostaria que o senhor fosse até lá, para curar a minha filha. Jesus disse, pois não, Jairo, vamos lá. Onde é que é a sua casa? É ali, vamos lá. Jesus dá aquela viradinha, ele está andando, daqui a pouco alguém toca nele, Jesus parou. Aí
uma mulher, olha, alguém me tocou, quem foi? A Bíblia diz que a mulher se apresenta, fui eu, e começaram a conversar ali, interromperam a sequência de Jairo. Quando Jesus ainda está falando, diz o texto, alguém entra no meio da multidão e diz assim: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Se Jairo creu quando ele foi até Jesus chamá-lo para ir à sua casa. Mas no caminho da crença para a fé, Jairo foi interrompido com algo que ia requerer mais fé. Então Jairo é interrompido. Quantas pessoas começam crendo, mas no meio do caminho alguma coisa acontece e a crença não avança para o campo da fé, porque algo maior do que a sua crença entra na história. Jairo olha para Jesus desanimado e Jesus diz para Jairo a seguinte expressão: crer somente, mais nada. Vamos continuar indo para a sua casa. Como é o nome disso? Constância. Por que algumas pessoas não recebem? Porque a fé não é assim. A fé é assim. Constância. Você está entendendo isso, sim ou não? Outro dia a gente vai falar sobre o dom da fé. Isso é uma outra história. Eu estou falando sobre a fé que move montanhas. Então, diga constância, de novo. Então, observe uma coisa. Nós somos salvos pela fé, isso está escrito em Romanos. Quantos creem nisso, diga amém. Pronto, eu disse que está escrito em Romano mesmo, pode dizer amém, sem pegadinha. Mas olha o que está escrito em Mateus 24, 13. O que perseverar até o fim, esse será salvo. Então quem salva é a perseverança ou a fé? É porque, deixa eu dizer para você o que significa constância. Aí você vai entender. Constância no grego significa estilo de vida. Cultura entranhada dentro de você. Constância no grego significa a maneira que você se comporta naturalmente todos os dias. E é essa cultura de reino, de estilo de vida, que promove o que todo mundo quer ter, chamado fé. Eu não sei se você está conseguindo tentar entender, mas eu vou tentar ser agora um pouquinho mais claro quando você abrir a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. Pega esse banco aqui para mim. Hebreus capítulo 11, por favor. Tá, tudo bem, travou lá em cima, travou de novo. O menino está dizendo. Hebreus 11, mas você abriu sua Bíblia sim ou não? Ok. Depois você vai entender porque eu estou sentado. Hebreus 11, 1 diz assim. A fé é o que aí, por favor? A certeza de coisas que se esperam. Está sentado aí há quanto tempo?
bastante tempo. Vai ficar sentado aí? Eu vou. O relógio vai ficar correndo, eu sei. Já faz tempo pra caramba que eu estou aqui. Está fazendo o quê? Estou esperando. Está chegando? Não sei. Eu sei de uma coisa. O que é? Vai vir. Você está sentindo alguma coisa? Não. Coração acelerado? Também não. Arrepio? Calafrio? E vai ficar sentado? Vou. Por quê? Porque vai vir. E aí vem a outra pergunta. E o que é que te dá essa certeza que vai vir? Veja o restante do versículo. A convicção de fatos. Fé não é nada que você sinta. A crença acontece no coração, a fé na mente. A crença está no campo das emoções, que quando são perturbadas ou abaladas, arruína tudo. E a fé? No campo do entendimento. Eu não preciso sentir nada para saber que Deus é Deus. Deus é Deus, acabou. Acabou. Por isso que Jesus disse: se estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele diz assim: sinta que eu estou presente. É assim? O que é que diz? Eu estarei. Não é uma posição de sentir, é uma posição de convicção, de certeza, de fatos que eu não consigo ver. Fé não está no campo de absolutamente nenhum tipo de emoção. Porque convicção não é emoção. Você pega o menino, teu filho, e entrega na mão de um médico. O médico vai fazer uma cirurgia. Aí eu pergunto para você, aí alguém diz assim para você: creia, vai dar tudo certo. Aí você diz assim: eu creio que vai dar tudo certo. Por quê? Porque Deus está no controle. Mas lá dentro também você diz assim: porque esse médico é bom. Porque eu já dei uma pesquisadazinha, já fez várias cirurgias. Os exames pré-operatórios deu tudo certo. Existem vários fatores que fortalecem as tuas convicções. Agora pergunta: tu está sentindo alguma coisa sobrenatural? Veio um anjo vestido de azul esquisito e apareceu e disse: meu filho vai dar... Não tem nada a ver. E por que você acredita que teu menino vai sair de lá? Por causa das evidências que geram em você convicções. Você não tem outra opção. Teu filho precisa ser operado. Tu pesquisou o médico. Os exames pré-operatórios. O médico já fez várias cirurgias de sucesso. Você crê que Deus está contigo, mas essa crença é outra história. Mas você sabe que ele vai sair de lá por causa das suas convicções. Por causa de fatos. Observe que o texto diz convicção de fatos. Prova de coisas.
Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas, a prova. A minha versão diz convicção de fatos. Eu não sei se tem alguma versão que diga isso. Se você está com a Bíblia que você vai olhar aí, vai dizer assim, a minha também diz, pastor, convicção de fatos. São elementos que vão te ajudar a crer. Quais são esses elementos que nos ajudam a crer? E como que esses elementos que nos ajudam a crer operam? Aí o autor, para tentar explicar como que esses elementos de fatos que nos ajudam a crer, eles operam em nós, das quais ele vai buscar pessoas, da mesma forma que você procura saber se o médico operou e procura saber quantas pessoas saíram bem-sucedidas da cirurgia, ele vai dizer, pessoas antigamente obtiveram bons testemunhos. Esses são os fatos dele. Agora, quais são os fatos dele? 11:4. Por isso que Tiago diz assim para mim, quer ver minha fé? Olhe para as minhas obras. Hebreus 11:4 diz, Abel ofereceu. Abel ofereceu obras, convicções, constância. Abel ofereceu. Veja, Hebreus 11, 5 e 6 diz, Enoque se comportou de uma maneira tal que Deus agradou-se dele. Comportamento. Você consegue, o autor aos Hebreus conseguiu ver a fé das pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, dá para ver a tua fé? Tiago disse, olhe para mim que você vai ver a minha fé. Como, Tiago? Olhando para as minhas obras. Como que eu sei que eu saí do campo da crença e mergulhei no campo da fé? Abel ofereceu. Enoque se comportou. Noé fez uma arca sem ver chuva. Abraão partiu sem saber para onde ia. Isaac e Jacó viveram no deserto, morando em tendas, porque acreditavam no que Abraão tinha dito. Abraão ofereceu Isaac. Isaac deu a seus filhos, isso é o 11:20 de Hebreus, deu a seus filhos o que ele nem tinha. Jacó fez a mesma coisa. 11:22 diz que José deu ordem para levar os seus ossos dali. E fantástico é Moisés, que abandonou a faculdade do Egito, desertou do maior exército da terra, saiu da casa de mamãe, foi morar na rua, deixou toda a fortuna para trás, e 11:27 de Hebreus diz, andava por aí feito doido, vendo coisas invisíveis. Quando que eu sei que eu tenho fé? Quando eu decido sair do campo da crença e fazer alguma coisa em nome daquilo que eu creio. Por que eu sei que você não tem fé? Não é porque parece que faz uma semana que baixou em mim o espírito lá universal. Corta isso depois da mensagem. Corta isso da mensagem depois. Quando que eu sei que você não tem fé? Quando na hora de dar uma oferta, você... Quantos creem que Deus abre a janela do céu? Diga amém. Quantos creem que uma oferta tem poder de semente? Diga amém. Mas quando você tem R$200 na carteira e uma de 20, você dá 20. Você não crê que tem poder de semente? O problema é que você sabe que semana que vem você tem uma conta para pagar. E você precisa daqueles R$200. Você sabe quando você está no campo da fé e no campo da crença? A Bíblia diz, Deus dá aos seus filhos um sono tranquilo. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas a gente toma um remedinho para dormir. Porque uma coisa é o campo da crença, outra coisa é o campo da fé. O campo da fé ele funciona mais ou menos assim. Tome isso aqui porque você vai ficar bom. Não, vou morrer.
Mas por quê? Porque eu creio que Deus vai me curar. E o cara morre, às vezes até, batendo. Alguns não. Alguns funcionam assim. Vou aquecer 7 vezes a fornalha. Sim, pode aquecer. Você coloca ele lá dentro. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode me tirar de lá. E se não tirar? Eu morro. E daí? Mas que Deus pode, pode. E eu vou entrar. Essa é a diferença do campo da crença e do campo da fé. É que a fé é feito Moisés. Ele abandona a casa de mamãe, sai da faculdade do Egito, deserta do exército de Faraó, renuncia tudo que tinha e anda por aí no deserto como doido, vendo coisas invisíveis. Sabe o que foi que Deus fez com Moisés? Está escrito acerca dele. Não se levantou mais em Israel um profeta como Moisés, que via Deus cara a cara. Só que para ver Deus cara a cara, só acontece depois que você sai de casa, abandona a mamãe, sai da faculdade, abandona o exército de Faraó, renuncia a fortuna que está lá dentro, não quer ser mais chamado príncipe, e você deixa tudo, e anda, versículo 27, andava por aí como que vendo o invisível. Isso é coisa para doido. Agora me pergunte, e quem foi que disse que a fé é para pessoas normais? Moisés, pois não, é o seguinte, vai passar um anjo hoje à noite aí, e esse anjo vai sair matando todo mundo que é primogênito. Beleza. O que eu vou fazer? Você mata lá uns carneiros, você pega um pouquinho de sangue e coloca na porta da casa. Isso resolve? Resolve. Tem noção? Um pouquinho de sangue na porta da casa vai fazer com que o anjo não traga a morte para ali. Hebreus diz, Israel fez por causa da fé. O que é fé? Fé é convicção de fatos, certezas. Agora, essas convicções e essas certezas, elas não funcionam. Segure a mão do seu irmão e diga para ele, você é da terra ou do céu? Porque elas não funcionam quando você usa o raciocínio da terra. Por isso que Jesus bagunçou tudo. Disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá é um pouquinho diferente. O grande é pequeno. O pequeno é grande. O último é primeiro. O primeiro é último. Jesus não dá para entender nada. É exatamente isso. É assim que a fé funciona. Josué, pois não, Senhor. Eu preciso que você... você sabe que eu fui com Moisés, né? Sei. Você sabe que durante esses 40 anos Moisés teve... Não, eu vi o senhor conversando com ele lá. Pois é, Josué. Josué é o seguinte, eu vou te dar vitória também aí, tu vai entrar, vai guerrear, vai... Tá bom, Senhor. E como é que vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o exército, já sei, a gente vai treinar, vai entrar lá, igual quando a gente venceu os amalequitas. Não vai fazer nada disso. O que ele vai fazer? Vai ficar dando volta. As muralhas vão cair porque vocês vão ficar assim, ó. Senhor, as muralhas, fica assim, só assim. Aí vai chegar um dia que tu vai parar. Eu vou fazer o quê? Então não faz nada, só dá um grito, toca a trombeta e deixa o resto comigo. Assim, então eu entendi. No último dia eu vou ficar depois continuando. Aí no último dia tu dá mais umas voltinhas a mais. E depois? Aí depois tu grita. Pergunta a pessoa que está do seu lado e pergunta e diga assim para ela, já percebeu que todo crente de fé é doido? Ele saiu do campo da crença, porque o campo da crença todo mundo crê. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a previsão de gasto daqui para construir esse centro de convenções? No mínimo 2 milhões de reais.
Sabe como é que a gente vai construir? Com gente que ganha R$ 800 de salário. Agora me pergunte como. Pergunte como. Pastor, como? Da mesma maneira que tinha 120 mil homens acampados em Israel para invadir Israel, e Deus disse para Gideão: esse povo que está contigo é muito. Vai ser quantos? Já sei. É 9.700. Pô, já é um exército, já dá para fazer uma ferida. Não, ainda é muita gente que está contigo. Manda esse povo voltar. Senhor, eu vou sozinho? Não, eu vou arrumar 300 doidos em Iguatu. Para ir lá. Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, mas eu sou doido, mas não sou burro. Eu sei fazer conta. 120 mil. 300. Pois é, ainda tem outro detalhe. Tu não vai nem levantar a espada. Vai ser da mesma forma. Pela espada do Senhor e de Gideão. Vai dar um gritinho e vai quebrar jarro. Você sabe o final da história, não sabe? Você sabe por que você sabe? Porque alguém já contou. Porque está escrito. Porque alguém contou. É isso que o escritor aos Hebreus disse. Isso são fatos. Que você não está vendo, mas são fatos. E o mesmo Deus é o Deus que está pronto para te dar a vitória. Fatos. Fatos. Você está entendendo? Fé é crer nesses fatos, nessas evidências que você não viu. Agora eu te pergunto, tu viu um médico que operou já 30 pessoas que estão operando teu filho? Tu estava lá nas 30 cirurgias? Mas tu crê. Então crê que o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó vai derrubar as tuas também. Crê só nisso, crê em fatos. Crê que o mesmo Deus que fez Abraão ser o homem mais poderoso da terra vai fazer isso na tua empresa. Crê. Só que lembre-se, qual é a diferença do crer e da fé? É que o crer só se transforma em fé quando você decide agir. Se movimentar, tomar posicionamento, agir, criar isso como estilo de vida, constância, estilo de vida. Por que eu fico na porta? Porque eu creio. Por que eu pago R$ 100 e trabalho todos os dias no resgate? Porque eu creio. Por que eu fico no estacionamento? Porque eu creio. Por que eu lavo? Eu não lavo banheiro em casa, mas eu lavo aqui. Por quê? Porque eu creio. Estilo de vida. Constância. E é isso que Deus está vendo. Se você vai dar todas as voltas em volta dos muros, se você vai até o tanque de Siloé se lavar, se você vai seguindo Jesus mesmo depois da notícia que a filha já morreu. Jesus o tempo todo estava dizendo para aquelas pessoas: é necessário que a crença se transforme em fé. Como? Constância, estilo de vida. Se eu não tenho um estilo de vida de quem crê, eu não tenho fé, eu tenho crença. Você entendeu até aqui? Então a gente continua a próxima terça, vamos ficar de pé. Você sabe o que é que eu... É por causa da hora, eu tenho que pegar meu filho que está fazendo autoescola.
Mas vê que coisa gostosa que eu estava pensando aqui. No 33, de Hebreus 11, 33, 34, 35, 36 e 37. Venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram fogo, escaparam do fio da espada, tiraram força das suas fraquezas, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam ressurreição pelos seus mortos, foram torturados, não aceitaram o livramento, porque acreditavam numa ressurreição melhor, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apredejados, tentados, cerrados ao meio, morreram a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Aí o 38 diz, essas pessoas que viviam aqui, o mundo não eram dignos dela. O que é que significa isso? Estilo de vida. O estilo de vida delas era diferente do estilo de vida do mundo. Constância. Fé não é vir a um culto e nem ser religioso. Fé é colocar em prática tudo o que você ouve. E por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo... Então cuidado com o que você ouve. Para que o teu estilo de vida não seja igual ao do mundo, mas para que o teu estilo de vida seja igual ao de Hebreus 11, dos quais o mundo não era digno. Nós temos que entender que nós temos que viver a cultura do reino, e a cultura do reino não é igual à cultura do mundo. O mundo tem que botar o dedo na ferida para ver que ele ressuscitou. A gente não precisa disso. E por isso que eu sirvo, por isso que eu adoro com o meu trabalho. Por isso que eu faço, porque todos esses homens aqui, eles disseram assim, são homens de fé, não porque marcharam, mas porque fizeram alguma coisa. São homens de fé, não porque passaram 24 horas orando. Oração é para a tua vida com Deus, não tem nada a ver de poder em volta. Então, estes homens aqui mergulharam no escuro. Andaram como louco, vendo coisas invisíveis. Um filho, e você sente se mexendo, todo mundo sabe que ele está ali. Mas é crença. Quando se torna fé, quando você bota ele nos braços. Por isso que, deixa eu finalizar. Eu pedi para você ficar de pé, porque a gente já estava mais de 1h30 sentado, mas eu quero só finalizar com isso. Eu quero que você só veja isso aqui, por favor, porque isso é muito grave o que eu vou dizer. Tiago 1,6. Segura a pessoa que está do seu lado e diga assim, ui. Se você não aguentar o que eu vou dizer, não se preocupe, que se você cair para trás, a cadeira vai lhe segurar. Mas olha o que é que está escrito. Peça com fé e não duvide, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Qual é o maior inimigo da fé? A dúvida. Ele diz, tem pessoas que o vento leva. Agora o terrível é o 7. Tal homem não recebe de Deus nada. Por que as pessoas não recebem de Deus? Porque elas vivem no campo da crença e não no campo da fé. Quando que eu sei que eu vivo no campo da fé? Quando eu sei que nada mais é meu. O meu tempo é do Senhor, a minha vida é do Senhor, os meus recursos é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, tudo que eu faço é para o Senhor. Eu saí do campo da crença e mergulhei no campo da fé. Mas quem vive duvidando disso, não recebe nada. E veja o versículo de número 8.
Homem vacilante, ele é o quê? O oposto do que Paulo chamou os coríntios, os tessalonicenses, constante. O camarada que não recebe nada, ele é. O cara que não recebe nada, ele é. Deixa eu explicar para você o que é o inconstante. Hoje ele serve, amanhã ele critica. Hoje ele oferta, amanhã ele lamenta. Hoje ele ora para uma direção, amanhã ele faz outra coisa. Hoje ele fala de honra, amanhã ele é o que murmura. Ele está empolgado na igreja, ele carrega uma cadeira, vai para lá, vai para cá, e depois uma semana ele some da igreja e não quer vir mais para os cultos. Sabe como é o nome disso? Inconstância. Sabe o que esse cara recebe? Nada. Mas se você sair daqui hoje dizendo, pode chover canivete, o Deus a quem eu sirvo é o mesmo lá de trás, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Se você sair daqui hoje dizendo, eu sei que meu Redentor vive, e me explica, pastor Ezequias, qual será o fim? Por fim, ele se levantará sobre a terra, eu creio nisso. E você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. E como é que você sabe? Porque ele disse. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou vai acontecer. É só uma questão de crer. Não sinto nada. E se você disser assim, mas pastor, está difícil crer. Então faz feito um camarada que perguntou para Jesus, tu pode curar meu filho? Aí Jesus perguntou para ele, você pode crer? Aí ele disse assim, dá para dar uma forcinha e ajudar a minha fé? Saia daqui hoje dizendo, Deus, eu decido crer. Eu decido começar a avançar. Eu decido que a partir de hoje, eu vou servir na tua casa, não por uma questão de que eu estou trabalhando, é porque isso vai ser o meu estilo de vida. Ninguém sabe, mas quando eu estiver ali, dando aula, na porta, cantando, carregando, pintando, fazendo qualquer coisa, eu vou estar conversando contigo, dizendo assim, sim Senhor, como está aqui nós dois aqui, só eu e tu? Tu sabe para quem que eu estou servindo mesmo, né? Tu sabe para quem é que eu obedeço reverência? Tu sabe para quem... O pastor, é só uma representação física. Mas nós estamos juntos aqui. E eu não sou inconstante nos meus caminhos. Eu vou começar e eu vou terminar. Por isso que é necessário que para poder entrar no céu, fazer força. Você entendeu? Então diga a pessoa que está do lado, sabe por que você não recebe? Porque hoje tu crê, amanhã tu não crê. Se Deus quiser me livrar dessa fornalha, Ele me livra. E se Ele não quiser, continua sendo Deus. Constância. Constância. Pode ficar com a raiva que você quiser. O inimigo pode se levantar a troco de banana. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o teu Deus. Só isso. Agora olha a pessoa que está do lado e diz assim, vai encarar?